Olá, terceira série, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilo? Estudando, descansando, fazendo um pouquinho das duas coisas, trabalhando também? Tudo certo? Estou aqui para retomar com vocês um pouquinho do nosso conteúdo, dar uma revisada nas questões ali de nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Pois possivelmente a semana que vem vocês farão uma atividade avaliativa ainda para encerrar o nosso bimestre, para fechar nossas notas aí de química, tá? Então trouxe para vocês uma revisão para que a gente possa resolver, fazer tranquilamente ali os exercícios da atividade, tá? Também postei para vocês essa semana ainda na segunda-feira, uma atividade sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos e dos haletos orgânicos. Não recebi ainda nenhum arquivo, ainda estou aguardando os arquivos de vocês, ok? Lembrando que conta como uma tarefa normal, então, tarefa não feita, vocês vão ter desconto na nota livre, tá? Importante que vocês deem uma olhadinha, não é difícil fazer, bem simples os exercícios ali, só fotografar depois a apostila resolvida e enviar lá para a prof no positivo, certo? Hidrocarbonetos e seus nomes, nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? Vocês lembram que nós falamos desde o início lá do conteúdo, desde o início lá do bimestre, né? Que nós precisamos atribuir os nomes dos hidrocarbonetos por partes, né? Os nomes deles vêm por partes. A primeira parte, ela se refere ao número de carbonos que tem na cadeia. Então, a primeira parte, ela sempre vai remeter ao número de carbonos que existem na cadeia orgânica. Essa primeira parte, ela se chama de prefixo, né? A segunda parte, ela remete ao tipo de ligação entre os átomos de carbono. Então, sempre lembrar que, tanto para fazer classificação da cadeia, se homogênea ou heterogênea, se saturada ou insaturada, até para fazer a nomenclatura, a ligação dupla ou tripla, ela só vai fazer diferença no nome do hidrocarboneto ou na classificação da cadeia, se essa ligação dupla ou tripla estiver entre carbonos, tá? Então, se tiver com outro elemento, né, fora da cadeia principal, não estando entre os dois átomos de carbono, não vai fazer diferença. Então, segunda parte do nome da cadeia, se chamado, então, aí, de intermediário, né, chamado de intermediário, vem referente às ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono, ok? E a última parte, chamada de sufixo, a última parte do nome da cadeia, ela vai remeter ao grupo funcional que você está trabalhando. Neste caso, nós estamos trabalhando somente com hidrocarbonetos, então todos eles vão ter a terminação O. Todos eles terminam com a letra O. Hidrocarboneto termina com O, todos eles, né? Caso depois, no segundo bimestre, nós começaremos a ver as outras funções orgânicas, e aí vocês vão ver que há a diferença no final do nome do composto. O final do nome, a última parte ali, o sufixo, vai remeter a você que tipo de função orgânica que é o composto. No caso dos hidrocarbonetos é o mais simples, então fica fácil de lembrar. Sempre vai terminar com a letra O, ok? Então aqui, só para fixar bem, né? Aqui, prefixo vai remeter ao número de carbonos, né? E aí vocês lembram que a gente comentou, no início vocês podem até ter um pouco de dificuldade de lembrar, mas no final a gente acaba acostumando, né? Vocês vão usar isso o ano inteiro, então acaba meio que memorizando, tá? Até porque a partir do 5, né? A partir do 5 fica fácil associar, porque a gente já tem outras situações que utilizam esse prefixo, né? Então, quando você fala, por exemplo, o país é pentacampeão, porque ele foi campeão 5 vezes, né? Hexacampeão 6 vezes. Então, a partir do 5 fica mais fácil, tá? De 5, 6, né? 7, 8, 9, 10, tudo refere-se a essa situação que vocês já conhecem, a esses prefixos que a gente já utiliza em outras situações, tá? Os primeiros aqui, que fica um pouquinho mais difícil de memorizar, porque eles vêm de origem grega, talvez fique um pouquinho mais, mas com o tempo, como são só 4, fica fácil de vocês lembrarem. Vocês vão memorizar isso aqui com certeza, tá? Para 1 carbono, met, 2, et, né? Com 3 carbonos, prop, 4, but, 5, pent. E os outros que a gente já falou agora há pouquinho, tá? Então, sempre que você for nomear a cadeia, ela vai começar com um desses prefixos aqui, se referindo à quantidade de átomos de carbono que aparecem nesta cadeia, tá? A segunda parte do nome, que é o intermediário,
né? O intermediário, ele vai referir-se, então, como a gente falou agora há pouquinho, o tipo de ligação que aparece entre os átomos de carbono. Então, você tem AN para ligação simples, EN para ligação dupla, IN para ligação tripla ou DIEN para duas ligações duplas, tá? Então, sempre que você tiver duas ligações duplas, você vai indicar no nome da cadeia os números de carbono onde aparece. Por exemplo, apareceu no carbono 2 e no 3. Então, você vai colocar 2,3 DIEN. Significa que são duas ligações duplas, tá? E a última parte, como a gente já falou, como vocês já lembram, né? Letra O, né? Para todos os hidrocarbonetos. Então, que isso se refere à função orgânica, né? Então, só aqui o resuminho, tá? Número de átomos de carbono na cadeia, né? Prefixos de 1 a 10. Claro que existem outros prefixos acima de 10, mas no material, no conteúdo de vocês, de terceiro ano, só trabalhamos até o 10. Caso um de vocês milagrosamente resolva, por exemplo, estudar química, vocês vão conhecer os outros compostos aí no decorrer da vida acadêmica de vocês. Por enquanto, até o 10 é o suficiente, são os contextos que são cobrados aí no Enem, os vestibulares, até 10 átomos de carbono, ok? Tipo de ligação na cadeia, né? Tipo de ligação entre os carbonos e função orgânica, ok? Então, esse é o resumão aí da nomenclatura. Aí, aqui no finalzinho, eu coloquei aqui pra gente relembrar quando você tem ramificação. Então, quando você tem, além da cadeia normal, você tem uma ramificação, um grupo orgânico ali naquele composto. Então, o grupo orgânico, ele também segue a questão dos prefixos para fazer a nomenclatura, né? Só que a terminação do grupo orgânico sempre vai ser -il. Então, você tem lá uma ramificação com um átomo de carbono. Você vai ter met, que é o prefixo de um carbono, né? E a terminação -il. Então, sempre que tiver ramificação, metil, etil, propil, butil, sempre dessa forma, tá? E quando você tiver mais de uma vez o mesmo tipo de ramificação, mais de uma vez o mesmo grupo orgânico, então você vai repetir, vai usar os prefixos antes do prefixo da nomenclatura, você vai usar o di, tri, tetra, penta, né? Digamos que você tenha 5 vezes o metil lá na cadeia, você vai usar pentametil. E aí, antes disso, você identifica com os números dos átomos de carbono onde aparece, ok? Por exemplo, aqui, cadeia normal sem ramificação, 3 átomos de carbono, hidrocarboneto sem ligação dupla, só tem ligações simples, então, propano, né? Com ramificação, 4 átomos de carbono e uma ramificação de metil. Metil, por que eu sei que é metil? Porque ele só tem um átomo de carbono, então, il, que é o da ramificação normal. Então, coloco a nomenclatura com o número do carbono onde apareceu, então sempre começo a numerar pela extremidade mais próxima, né, da ramificação. Então, comecei por aqui, carbono 1, carbono 2, por isso apareceu aqui, ó, 2-metil, quer dizer que está no carbono 2, tá? E o restante do nome da cadeia, né, normalmente. Na sequência aqui, uma cadeia com uma ramificação um pouquinho maior, né? Aqui uma ramificação um pouquinho maior, uma cadeia um pouquinho maior, tá? Onde você tem mais possibilidades. O que tem que acontecer aqui? Para não gerar confusão. O normal, quando você olha, já é querer nomear como cadeia principal aquela que está em linha reta, né? Porém, quando você tem uma possibilidade que gere maior número de carbonos, é essa possibilidade que deve ser considerada. Então, nesse caso aqui, a minha cadeia ela vai começar por aqui, tá? Mas ela não vai na sequência reta aqui, ela vai descer, porque até aqui vai dar um número maior de carbonos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fosse só aqui, daria 5. Então, como dá aqui, até aqui dá 6, faço essa cadeia como a principal. E aí, 3 ramificações de metil, um CH3 aqui, um aqui e um aqui. Por isso, né, na numeração, começa a numeração normal, vou fazer aqui 2, 3, 4
trimetil, porque tem 3 vezes a mesma ramificação. E aí o nome da cadeia principal, hexano, tá? Outro exemplo aqui, tá? Não ramificada, mas com dupla ligação. Então, sempre indico, por quê? Porque tem possibilidade de estar em outro lugar. Então, se você colocar só buteno, esse buteno, ele pode estar com uma ligação dupla aqui entre o carbono 1 e 2 também, né? Ou poderia estar aqui, mas também seria entre 1 e 2. Então, indico o 2 aqui no meio para avisar, né, para que o nome fique claro, dizendo que a dupla ligação está entre o carbono 2 e 3. Então, but2-eno, tá? Hidrocarbonetos cíclicos, sempre se acrescenta o termo ciclo antes do nome. Então, se for ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, sempre que for uma cadeia fechada, você utiliza o termo ciclo antes do nome, tá? Então, aqui o ciclopropano, coloquei ele aqui sem nenhuma ramificação, normal. Aqui, daquela forma diferenciada, onde você usa a ligação por palito, como é chamado em algumas situações, ou por traço, né? Com uma ramificação. Então, você coloca o nome da ramificação, metil ciclopropano. Por que eu não coloquei número aqui? Porque não é necessário. Onde esse metil estiver, vai ser o carbono 1, tá? Então, se tivesse aqui e aqui, um deles seria 1 e o outro seria 2. Eu poderia colocar só dimetil ciclopropano, não precisaria colocar 1 e 2, porque não tem outra possibilidade. Ele sempre vai começar a contar da ramificação, no caso de cadeia cíclica, tá? E aí, coloquei aqui para finalizar esse último conteúdo que a gente viu ali, que é dos aletos orgânicos, né? Então, aletos orgânicos, a nomenclatura você faz como se fosse com ramificação normal. Então, você vai observar o aleto, né, o halogênio, se a letra dele em ordem alfabética for antes das outras ramificações, ele aparece antes. Se for depois, né, em ordem alfabética, põe depois, não tem problema. Então, aqui, 2-cloro, 3-metil-butano. Então, por que o 2-cloro primeiro? Porque em ordem alfabética o C vem antes do M, só isso. Então, cloro e metil, né? E aqui mais um exemplo onde aparece todas outras situações também possíveis, né? Então, você tem 2 bromos aqui. Então, na nomenclatura, ele vai aparecer ali de bromo, tá? 2 e 3 de bromo, né? 4 metil. Por quê? Porque na sequência aqui, carbono 4, eu tenho o metil, né? E o nome da cadeia, pente 1-eno. Por quê? Porque a dupla ligação está aparecendo aqui entre o carbono 1 e 2. Tá? Então, essa é a nomenclatura dos hidrocarbonetos e dos aletos orgânicos, exercícios que vocês têm para fazer aí agora na sequência ali, me entregar até a semana que vem, ok? Vou deixar um resumão aí para vocês nesse plano de aula, nessa descrição aqui. Caso tenham dúvida, também vocês podem escrever, fotografar um exercício, alguma coisa e enviar, que eu vou retornar para vocês, ok? Espero que vocês estejam aproveitando aí os estudos, a dedicação que os professores também estão tendo com vocês em relação a isso, né? Não somos profissionais, mas estamos fazendo o possível para ajudar vocês. Não somos profissionais em videoaulas, né? Somos professores, mas não em videoaulas, então estamos tentando ajudar vocês da melhor forma possível, ok? Estou à disposição de vocês aí, até a próxima. Bons estudos, certo?